Vou estar orando, peço que os irmãos vão me ajudando com glória a Deus. Me ajuda a orar, vai dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai celestial, Pai amado, Pai querido, Senhor. Uma vez mais te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, glória a Deus, muito obrigado, Pai. Por todos os sim, por todos os não, Senhor, glória a Deus, por todas as portas abertas e fechadas, porque nós sabemos que todas as coisas ocorrem para o bem daquele que ama a Ti, Senhor, daquele que o Senhor ama, Pai. Senhor da glória a Deus de Israel, já venho te agradecer pelo Senhor ter falado conosco aqui nessa noite, Pai, através das oportunidades, através dos louvores, Senhor da glória a Deus, através dos dirigentes, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor, Pai amado, Pai, que nessa noite, Pai, continue me usando, Senhor. Pai amado, Pai querido, me coloca aqui como um vaso de barro, Senhor. Que o obreiro pega, Senhor da glória a Deus de Israel, e usa da maneira que Ele quer. E quando, Pai amado, Pai querido, o vaso não quer ser usado como o obreiro quer, ele cai da mão do olheiro e se quebra, Pai. Senhor da glória a Deus de Israel, me desvazie de mim agora, Pai amado, Pai, que tira todo o eu, todo o ego, toda, Pai amado, Pai, que toda a vanglória, Senhor da glória a Deus de Israel. Pai amado, Pai querido, que Teu Espírito Santo venha habitar em mim aqui agora, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. E que cada um que esteja aqui, Pai amado, Pai querido, venha sentir algo que nunca sentiram na vida, Pai. E que eles venham sair daqui, Pai amado, Pai querido, não como se tivesse ido para mais um culto, Senhor, mas como se tivesse ido para o culto que mudou a história de cada um nessa noite. Senhor da glória de Israel, toma agora, Pai amado, Pai querido, o meu falar, Senhor, e não deixe que eu venha falar nada de mim, Pai, mas só aquilo que o Senhor queira falar com a Tua igreja. É o que o Teu céu te pede, te ora e já te agradece, Senhor. Em nome de Jesus, e as palmas louva. Pregar aqui na igreja, até ter oportunidade, porque algumas vezes eu recebo alguns convites para estar pregando em algum lugar de vez em quando e peço pastor sempre libera, mas pregar na igreja dos outros é bem mais fácil do que tu pregar na sua própria igreja, porque na igreja dos outros você vai pregar e muitas das pessoas não te conhecem. E fica muito mais fácil, porque elas vão estar ali querendo receber de você. Ela não sabe o que vai vir de você. E quando você prega em um lugar onde as pessoas já te conhecem, algumas pessoas, por te conhecer, não aceitam a palavra que tu prega. Então nessa noite, eu peço que vocês esqueçam que sou eu que estou aqui. Mas imagine que é Deus que está falando aqui. Não pensa que é o Wallace, o terceirão que está pregando, mas pensa que é Deus falando contigo nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que agora Neemias, ele vai estar servindo o rei Artaxerxes, sendo copeiro dele. E a Bíblia vai falar que ele vai estar servindo ali agora o rei como copeiro, e vai vir um dos seus irmãos e vai ter uma prosa com ele ali naquele dia, naquele momento. E imagino eu que no meio daquela conversa, Neemias vai se levantar e vai perguntar: e como que está o povo lá em Israel? A Bíblia vai dizer que eles vão falar: olha só, aqueles que vieram por Zorobabel e que vieram com Esdras, eles estão em desolação. Os muros, eles estão fendidos. As portas estão queimadas. E eles estão servindo de opróbrio. Eu quero pregar nessa noite, não é para você pular, não é para você rodar. Porque pular e rodar é muito bom. Mas melhor que pular e rodar é você sair daqui
com a certeza que Deus falou contigo. Porque não adianta você pular, não adianta você rodar e chegar ali em fora e perguntar o que foi pregado e você não saber. É bem melhor você não pular, você não rodar, mas daqui a um mês eu perguntar e você saber, porque você prestou atenção. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Neemias ele vai receber essa palavra, a Bíblia vai falar que ele vai se assentar, ele vai chorar e vai lamentar muito. Porque Neemias ele não estava lá em Israel, não estava lá em Judá, mas ele estava sentindo o que aquele povo estava passando. Porque Neemias ele era alguém que ele tinha muita misericórdia. E as pessoas sabem que misericórdia é sentir aquilo que a pessoa está sentindo, compaixão. E ele sentia aquilo que o povo estava sentindo. A Bíblia vai falar que ele vai dobrar o seu joelho, vai jejuar e vai orar pelaquela situação. Quantas das vezes, quanto tempo nós não dobramos o nosso joelho para orar pela situação do nosso irmão, né? Quanto tempo nós não se compadecemos dos nossos irmãos e dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, trabalha lá na causa dele, trabalha na causa dela. Olha lá o que ela está passando. Não sou eu que estou passando, mas eu imagino que ela está sofrendo, Senhor. Trabalha lá. Em vez ele vai dobrar o seu joelho, vai orar. E uma coisa que me chama a atenção na oração de Neemias é que ele não sabia nem se ele ia estar com o rei para falar com o rei. E ele vai falar: Senhor, me dê mercê diante daquele homem. Ele já estava imaginando: o povo está passando por aquilo, mas eu sei que Deus vai me levantar para mudar a história daquele povo. A palavra de Deus vai dizer que agora Neemias, ele, depois de alguns meses, ele vai ter com o rei. E a Bíblia vai dizer que ele nunca antes tinha entrado na presença do rei triste. Ele sempre entrara na presença do rei alegre. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai servir o vinho para o rei vai perceber aquilo e vai perguntar: o que houve, Neemias? Por que está triste? Isso não é doença, só pode ser tristeza de coração. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele vai falar para o rei e vai dizer: mas como não estarei eu triste, sabendo que a cidade aonde que está o túmulo de meus pais está servindo como pobre. E a palavra do Senhor vai falar e vai dizer que o rei vai perguntar a Neemias: Neemias, o que tu queres me pedir? E a Bíblia vai falar que ele vai orar e vai pedir algo ao rei. Ele vai pedir liberação para que ele fosse até Jerusalém e construísse os muros. E o mais interessante dessa palavra é que quando o povo de Israel estava construindo o muro, a pessoa que mandou parar a construção do muro era o próprio rei estratégico, que Neemias estava diante dele naquele momento. O mesmo rei que falou para a construção do muro vai chegar para Neemias e vai falar: Neemias, quanto tempo que tu vai demorar para construir o muro? E Neemias vai determinar um certo tempo e vai pedir cartas para aquele rei. E a Bíblia vai dizer que além das cartas ele vai pedir madeira. E o rei vai conceder. E Neemias agora ele vai pegar aquelas cartas e aquelas madeiras e vai de encontro a Jerusalém. E o rei vai liberar alguns soldados para ir com ele. E quando chega em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Neemias ele vai se instalar em Jerusalém e ele vai levantar de madrugada. E ele vai começar a rodear a cidade e os muros
para ele ver o que estava se passando, o que estava se ocasionando, como que estava a cidade, como que estavam os muros, como que estavam as portas. E ele não contou para ninguém. Eu já abro um parêntese para falar algo nessa noite. Não faça nada sem um propósito no coração. Não faça nada sem antes você saber o que aquilo vai poder te ocasionar no futuro. Porque nós evangélicos somos muito impulsivos. Nós tomamos atitudes sem pensar no amanhã ou no que vai suceder com aquela atitude nossa. Neemias ele vai falar: calma, eu vou ver o que eu vou fazer primeiro. Eu vou rodear os muros, eu vou ver como está a cidade, para aí depois eu me levantar, para aí depois eu falar com o povo e ir de encontro àquela construção. E a Bíblia vai dizer que ele vai levantar, ele vai ir, não vai contar nada para ninguém, depois ele vai voltar, ele vai de manhã acordar e vai contar aquilo para o povo. O interessante é que os estudiosos eles vão dizer que Neemias ele chegava até o povo, quando ele foi contar essa notícia, que ele foi animar o povo. A Bíblia vai dizer, os estudiosos dizem que Neemias ele pegava o povo e ele ia de frente aos destroços e falava assim pro povo: tá vendo aqui esses destroços? Tá vendo como que tá esse buraco no muro? Tá vendo como que tá as portas queimadas? Aí o povo falava: tô vendo. Aí Neemias começava a trazer a memória dele: tu lembra quando isso não era assim? Quando as portas estavam no lugar, quando os muros não tinham buraco, quando o inimigo não entrava e nos roubava. Neemias vai começar a trazer a memória dele. Olha como que era bom. Nessa noite eu quero te trazer a memória. Lembra como era bom no comecinho? Quando dava 4 horas e você ficava louco para ir para a igreja. No teu coração pulsava o sentimento de adoração. E quando você chegava no culto, não dava nem vontade de ir embora. Lembra daquele tempo? Que tempo gostoso, né? O tempo quando você só queria estar diante da presença do Senhor. O tempo quando você parava e lia horas e horas de Bíblia. E se alguém te parasse na rua para poder falar alguma coisa da palavra do Senhor, você continuava mais um pouco. Lembra do tempo quando você dobrava o joelho e orava? Quando eu prego isso, eu não prego isso só para a igreja. Eu prego isso também para mim. Antes que as brechas entrassem na nossa vida, lembra quando era bom? Nós fazíamos a obra de Deus e nem pensávamos o que ia acontecer, porque essa era a nossa vontade. A Bíblia vai dizer que com essas palavras Neemias ele vai trazer ânimo ao coração daquele povo. O povo ele vai ficar animado, porque o povo vai querer voltar como era antes. O povo naquele momento ele estava sofrendo. Os inimigos eles entravam de noite e roubavam o povo. A Bíblia diz que os próprios irmãos do povo de Israel, eles mesmos vendiam seus próprios irmãos, roubavam seus próprios irmãos. Imagina a situação que estava o povo de Israel nesse momento. Ninguém respeitava mais ninguém. Ninguém ajudava mais ninguém. Ninguém orava mais por ninguém. As pessoas só queriam saber dos seus interesses, das suas vontades. E os inimigos só ganhando campo, entrando e roubando. Os inimigos eles entravam e roubavam, por enquanto que o povo estava se preocupando em si próprio, em roubar as fazendas dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer isso.
E o interessante é que Neemias ele vai começar a animar o povo. E no capítulo de número 4, no versículo 6, vai dizer que e o muro foi construído até a metade, porque o povo tinha ânimo em trabalhar. O muro ele era construído, ele já tinha sido construído até a sua metade. Mas ele só foi construído porque o povo tinha ânimo de fazer alguma coisa. O povo já não era mais aquele povo que só queria ter os interesses, mas já era um povo que pensava no seu próximo e nas coisas de Deus. A Bíblia vai falar que vai se levantar 2 líderes em Israel. Vai se levantar Esdras, que era o líder espiritual, e vai se levantar Neemias, que era o líder material. Aí eu vejo que agora o povo começa a fazer a obra dos muros, começa a edificar os muros. O interessante é que quando eles iam começar, no versículo em qual nós lemos, a Bíblia vai falar que os inimigos, Sanbalat, Tobias e Gesem, eles vão rir do povo. Sabe por causa de quê? Porque eles vão começar a rir, vão achar que o povo está querendo se levantar contra o rei. Eles vão começar a rir do povo. E o interessante é que Neemias vai falar para eles assim, ó, nós vamos construir no capítulo 20, no capítulo 20 vai falar, nós vamos construir, porque o nosso Deus está comigo. Vocês não têm história aqui em Israel. Os inimigos eles estavam se levantando e rindo deles, porque eles estavam dispostos a trampar as bestas, trazendo o dia de hoje. Eles estavam querendo já andar em santidade. E quantas das vezes já riram de nós? Uma vez, eu estudando, eu recebi uma notícia de uma pessoa que disse para mim: a tua igreja é a igreja dos ex. E a pessoa, quando falou isso para mim, querendo zombar de mim, achou que eu ia ficar triste. E eu olhei para ela e falei: graças a Deus que lá é a igreja dos ex. Sabe por causa de quê? Porque quando a pessoa é ex, quer dizer que ela não é mais. Ela até foi um dia, é verdade, mas hoje em dia ela já não é mais. E a Bíblia vai falar que agora eles vão começar a construir os muros. E no versículo 6, capítulo 6, no versículo 1 vai estar escrito assim, ó: tendo ouvido Sanbalat, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que as brechas já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer: vem e trazemos-nos nas aldeias, no vale de Onom, porque interveram fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, do modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Os inimigos eles primeiro tentaram contra o povo, riram do povo, mas agora o muro já está edificado, as brechas já estão tampadas. Onde havia pecado já não tem mais o pecado, onde havia mentira já não tinha mais a mentira, o adultério ele já não existia mais, trazendo para o espiritual. As obras satânicas já tinham sido tiradas do meio do povo. O muro estava edificado, as brechas estavam tampadas. E os inimigos vão vir mais uma vez. Ele vai falar: Neemias, desce daí.
Vem conosco, se ajunta a nós. E vamos ter no Vale de Onom qual é a resposta que você tem dado para o inimigo? Pensa aí, qual é a resposta? É até homem de Deus, mulher de Deus, prega, louva, canta. Mas quando o inimigo vem e fala, vem ter conosco, abandona tudo e vai ter com o inimigo. Quantas pessoas nós já vimos passar aqui conosco, que era até homem de Deus, mulher de Deus, e nós achávamos que essa pessoa, pelo nosso olhar carnal, nunca ia abandonar a Cristo. E quando o inimigo veio e falou, vem ter conosco, ela foi e está lá fora até hoje. Quantas pessoas se perderam no meio do evangelho por causa dos pratos que Satanás ofereceu a ela. E ela preferiu abandonar a obra de Deus, parar a obra e descer e ter com o inimigo. E quando vai falar de não parar, de continuar, de fazer a obra, eu vou lembrar de Daniel. Porque Daniel estava lá dentro do meio da Babilônia. E alguns jovens foram presos com ele. Todos aqueles jovens preferiram andar conforme estava a Babilônia. Mas Daniel, Ananias, Azarias e Azarias preferiram não ir andar como o povo, mas preferiram jejuar 10 dias e continuar na doutrina do seu Deus. O mundo ele nos oferece algumas coisas que para nossos olhos carnais é até bom. Algumas coisas que, se nós formos olhar pela carne, nós ia preferir estar lá do que aqui. Ainda mais nós, quando somos jovens, nós olhamos algumas coisas e talvez nós poderíamos até pensar como Asaf. Porque o diabo ele vai querer atacar o jovem. Por quê? Porque os jovens de hoje são os mestres de amanhã. Os jovens de hoje são os ministros de amanhã. Por isso ele vai querer atacar os jovens. Porque se ele conseguir destruir o começo, não vai ter um final. Então ele vai atacar os jovens. Muitas das vezes o diabo ele vem nos oferecer várias coisas boas aos nossos olhos carnais. E às vezes nós olhamos como Asaf, falamos, o ímpio, traduzindo aqui para a nossa linguagem, nós entendemos melhor. Asaf está falando assim, ó, quando eu vou no mercado, eu levo meu dinheiro e compro e saio com uma bolsinha do mercado. E quando eu estou andando pela rua, eu vejo o ímpio saindo com um carro cheio. Ele estava falando, eu estou andando dessa forma, com essa roupa rasgada, mas o ímpio está lá, com seu armário repleto de roupas que ainda nem usou. Asaf estava falando, a minha conta está atrasada, eu estou pagando só o mínimo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas o ímpio, quando compra, ele compra à vista, ainda deixa a gorjeta. Ele começa a sentir inveja do ímpio. Ele está olhando e está falando, o ímpio está melhor do que eu. E a resposta de Neemias é uma. Ele vai falar, eu não posso parar. Eu não posso descer. E talvez alguém perguntou por quê. E ele disse, eu estou fazendo uma boa obra. Ele está falando, eu não posso parar. Porque talvez se eu parar, a obra vai parar.